que Paulo escreveu à igreja de Roma, no seu capítulo 8, os versículos 22, 23 e 26. Vou recapitular. Romanos, capítulo 8, versículos 22, 23 e 26. Todos encontraram, digam amém. Leiamos a palavra do Eterno, que nos diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga amém. Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os 3 gemidos do fim dos tempos. Repita assim após mim: os 3 gemidos do fim dos tempos. Eu não sei se você conseguiu, nesses 3 versículos que lemos, observar esses 3 gemidos. Os 3 gemidos do fim dos tempos. A Bíblia apresenta em Romanos capítulo 8, 3 elementos gemendo com um propósito específico. Você vai ver aqui que não é um lamento, não é um gemido qualquer. A Bíblia apresenta em Romanos capítulo 8, 3 elementos gemendo, mas com gemido específico, ou seja, tem a sua finalidade. Gemido, para você ter noção, é um lamento doloroso, um som inarticulado. Isso é gemido, um som inarticulado. É, no sentido bíblico, alguém estando sofrendo uma tristeza profunda. Quando alguém, você lembra a oração de Ana do Velho Testamento, quando ela orava lá no templo? A amargura do coração de Ana era tão grande que ela falava, mas a amargura de alma era tão grande que ela só se movia os beiços. E ela orava em gemidos, e Deus ouviu a oração de Ana. Então, gemido é um lamento doloroso, um som inarticulado. No sentido bíblico, é alguém sofrendo uma tristeza profunda, sem quase nenhuma esperança humana de socorro. É alguém que está ali, parece que nos últimos suspiros e nos últimos instantes da vida, clamando e gemendo. A primeira vez, escute bem isso, que vemos na Bíblia e que aparece a palavra gemido, está lá no livro do Êxodo, no capítulo 2, versículo 24, quando está escrito que
o povo de Israel estava sendo tão oprimido lá no Egito, que Deus desceu, ele diz assim: porque eu ouvi o gemido do meu povo, e eu desci para livrá-los. Deus ouviu o gemido do povo de Israel, que estava sofrendo, sendo escravizado lá no Egito. Israel gemendo pela opressão de Faraó. Agora, pastor, o que isto tem a ver conosco nos dias de hoje? Escute bem, o planeta Terra realmente geme. Que isso, pastor? Eu não tinha me apercebido disso, mas é verdade. O planeta Terra realmente geme, e geme com dores de parto. É aquela mulher que está grávida, pronta já para dar luz, e aí se ouve os seus gritos e gemidos. Então, o planeta Terra realmente geme com dores de parto, até agora. Até agora. E tem mais. Hoje nós vemos que esses gemidos, eles têm uma finalidade. E eu quero falar hoje, aqui, sobre os 3 gemidos que nós estamos vivendo nesse último tempo. Os 3 gemidos do fim dos tempos. O primeiro gemido que nós encontramos aqui é o gemido da criação. Repita assim após mim: o gemido da criação. Coloca no telão o verso 22. Olha o que está escrito: porque sabemos que toda a criação geme. Que isso, pastor? Está na Bíblia. Porque sabemos que toda a criação geme. Basta você observar os últimos acidentes naturais no Brasil, ou, num caso mais específico, no mundo, para ter provas de dores que o planeta Terra está sentindo. E a Bíblia é contundente quando diz: porque sabemos, nós sabemos disso, que toda a criação geme, não somente geme, e está juntamente com dores de parto, até agora. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é para você sair daqui hoje pensativo, pesaroso, tédio e até desgostoso, em saber que até a criação não está aguentando mais. Pastor, mas por que a criação geme? Escute bem isso. A criação não tem culpa do estado de maldição que hoje ela está. A natureza, a criação, ela não tem culpa de nada. Porque ela foi criada, a Bíblia diz, irmão, isso aqui é muito profundo. No relato da criação, Deus fez tudo perfeito. E a Bíblia diz que quando Deus criava alguma coisa, Deus olhava e dizia: e eis que é bom. Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo bom. Ele criava as coisas e dizia, e Deus dizia: e eis que tudo é bom. Ou seja, tudo é original, tudo é perfeito. Mas o que está acontecendo hoje? Que a criação está gemendo. Por exemplo, hoje o mar está gemendo. Quem não viu essa semana aí, um vídeo circulando pela internet,
de uma praia lá em Maceió, que recuou mais de 100 metros a água. E ficou seco. Onde era mar, ficou seco. E o povo está com esse vídeo aí, é só você pesquisar no Google, você vai ver. A água desapareceu. Mas por quê? O mar recuou. Porque Deus estabeleceu um limite. Mas os homens estão avançando. As cidades, elas estão avançando no mar. Estão tomando espaço do mar. E aí você vê, irmão, uma coisa imensa. Eu falei 100 metros, mas é muito mais. Desapareceu a água do mar. A água recuou muitos e muitos metros. O povo está assustado. Sabe o que é isso? Porque sabemos que toda a criação geme. A criação está gemendo. Olha para cá, as matas atlânticas, a Mata Atlântica está gemendo. A devastação, o homem devastando tudo. E nós sabemos que a vegetação é o pulmão do planeta Terra. Mas o homem vai cortando as árvores, vai derrubando tudo. E é por isso que hoje nós não aguentamos, instalamos aparelhos de ar-condicionado, mas a gente não aguenta o calor. O que é isto? É o homem destruindo a natureza. E só tem uma resposta para isso. Está aí na Bíblia. Porque toda a criação geme. O mar está gemendo. Os rios estão secando-se. Por quê? Porque o homem vai lá, começa a construir a beira do rio, começa a jogar tanta tranqueira lá dentro. E isso vai tirando a profundeza daquele rio. As coisas vão se acumulando lá no fundo. Isso vai atrapalhando. E de repente, irmão, os rios estão secando. Tem lugares aí que não tem água para beber. Sabe o que é isso? Deus criou tudo perfeito. Deus fez tudo certo, tudo certinho. Ele criava, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Todavia, infelizmente, os homens estão destruindo o planeta Terra. E é por isso que a Bíblia tem essa profecia para esse tempo do fim. Os 3 gemidos do fim dos tempos. Os 3 gemidos do fim dos tempos. E o primeiro gemido é o gemido da criação. Aonde a palavra de Deus é tão clara. Porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação. E quando eu digo criação, eu estou falando das matas, né? Mata Atlântica, o mar, os rios, mas até aquilo que Deus criara no tocante aos animais. Você sabia que há uma profecia na Bíblia que até os animais, eles estão gemendo? Olha o que diz a Bíblia, de olho na profecia de Joel, capítulo 1, verso 16 ao 20. Olha o que diz a Bíblia. Joel, capítulo 1, 16 ao 20. Porventura, o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos? Ou seja, antigamente a gente poderia ir no mercado e você tanto tinha dinheiro como tinha alimento. Você podia comprar. Hoje tem lugar que você vai buscar o alimento, você não acha. Acabou. Ah, mas não tá tendo mais, o que está acontecendo? Ah, não está chegando para nós. Já o alimento está sendo cortado. Além de ser cortado a grana no seu bolso para comprar, o alimento está sendo cortado. Como também a alegria e o regozijo na casa de Deus. As pessoas já não têm mais alegria. Nós acabamos de cantar aí,
Enche-me, Deus. Não cantou? Enche-me, Deus. Mas para Deus me encher, eu preciso ter desejo de ser cheio. Eu preciso chegar aqui com compromisso com Deus. Eu preciso chegar aqui e dizer: Senhor, eu não estou aqui apenas por estar. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Mas você demonstrar desejo de que verdadeiramente você quer ser cheio. Assim como o alimento está sendo cortado diante dos nossos olhos, também o é a alegria e o regozijo na casa do meu Deus. Agora olha o verso 17. A semente apodreceu debaixo dos seus terrões. Ou seja, não há chuva, porque o homem vem destruindo tudo, e aí a chuva começa a ser pouca. Ou em alguns casos, isso é ira de Deus, muita. Mas muita no lugar onde não precisa tanto. Deus diz: eu vou derramar lá na cidade e vou destruir tudo. A semente apodreceu debaixo dos seus terrões. Os celeiros foram assolados. Os armazéns derribados. Porque se secou o trigo. Ou seja, para que eu vou ter armazém? Um lugar amplo, grande, para colocar os meus cereais, se eu não tenho mais cereais, se eu não estou colhendo mais nada. Então vamos derrubar tudo. É o que está escrito nesse verso. Olha o 18, diz assim: como geme o gado. Eu estou falando dos gemidos da natureza, os gemidos da criação. Como geme o gado. Até o gado está gemendo, irmão. E sabe por que o gado geme? Porque não tem pasto. Eu me lembro que antigamente, irmão, você punha o boi para pastar, tinha pasto. Hoje ele fica lá, capim seco. E olha lá, hoje as grandes fazendas no Brasil e no mundo já tem que comprar ração para dar para o gado. Por quê? Porque a terra que tinha que produzir a relva para alimentar os animais já enfraqueceu. Eu fui criado numa região que plantava arroz, a gente colhia arroz e arroz bom, plantava feijão, batata, tudo que você plantava. Hoje você chega lá, tomaram conta plantio de cana, e é umas caninhas desse tamanhozinho, não cresce mais, com adubo e tudo, não cresce mais. Sabe por quê? Acabaram com a terra, plantando cana para fazer álcool e açúcar, tá? Para deixar a gente com mais diabetes, e assim sucessivamente. Irmão, a coisa está assim, a terra enfraqueceu, esta é a verdade, a terra enfraqueceu. Por isso está escrito: o gado geme. As manadas de vacas, elas estão confusas, porque não tem pasto. Isso não é uma realidade, irmão? Passou, é para os nossos dias, é claro. Lê os versículos anteriores dessa profecia de Joel. Isso é para nós, para os nossos dias. As vacas estão confusas, porque não há pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto. Olha aí, o homem pondo fogo na natureza. E às vezes a gente quer, né? Tem gente lá que por maldade vai lá, coloca fogo na Mata Atlântica do Amazonas. Vai lá e coloca fogo. Eu não sei se ele está querendo um pedacinho de terra lá, ou se ele faz isso mal intencionado. Mas olha o que está escrito aí. Os pastos e até o deserto, irmão, eles estão jogando, ateando fogo. E clamo, e a chama abrasou todas as árvores do campo. E fecha-se as cortinas no verso 20. Olha o que diz: também todos os animais do campo
bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Gente, isso é uma profecia para os nossos dias atuais. O que é isto? O gemido da criação. A criação está gemendo, não aguenta mais a criação. A criação não aguenta mais. E é por isso que a gente vê catástrofes e mais catástrofes. E a gente, meu Deus, o negócio tá, a gente com ar-condicionado não aguenta, é um calor tremendo, e as pessoas estão assim. E olha para cá, meu filho, a Bíblia diz lá em Malaquias, capítulo 4, que eis que aquele dia vem ardendo como forno. O negócio vai abrasar mais. O negócio vai esquentar mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir. E esse dia vai acontecer que até a própria terra será queimada. Por quê? Para passar pelo processo da purificação. Porque o homem está destruindo tudo. E a natureza que Deus criou perfeita, ela está gemendo. Qual é o primeiro gemido? Diga assim comigo: o gemido da criação. O segundo gemido é o gemido da igreja. Diga assim: o gemido da igreja. Olha o verso 23 da leitura de Romanos 8, verso 23. E não só ela, ou seja, não é só a criação que geme, diz o verso de número 23. E não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos. Eu não sei como é que você vive nesse mundo, olhando para as coisas ruins que estão acontecendo. É gente tirando a vida do outro por R$5, por um par de tênis, para roubar o carro da pessoa. Eu não sei como é que você, como um crente espiritual, não sente alguma coisa. Paulo escreveu dizendo que não somente a criação está gemendo, mas ele diz, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Gente, quando você olha para esse mundo hoje, é horrível. O que os homens estão fazendo, o que os homens estão praticando. Eu estava vendo esses dias, essa semana, o cara falou, não dá para ir em São Paulo mais fazer compra. Você entra lá numa rua, e aí começa a sair aqueles garotos, e eles nem batem. Eles nem batem para pedir dinheiro, não é para pedir dinheiro, não. Eles vêm já, a pessoa com o vidro aberto do veículo, eles vêm, já pega a bolsa da pessoa, já pega o celular, sai correndo. E, irmão, é uma turma que não dá. A pessoa não tem como fazer compra mais em São Paulo. Uma cidade que deveria ter ordem, decência, você não consegue viver. Eu falei, isso aqui é um inferno. E as pessoas ficam desesperadas. Tem gente que sai do carro lá e eles batem, eles jogam a pessoa no chão, rouba tudo e sai correndo. E você não vê um policial atrás deles. Olha, eu nunca vi um negócio desse acontecendo no nosso país. E isso é uma coisa mais normal. Eu estou falando um caso, você vê isso em todos os noticiários aí da tarde, você vê isso. Sabe o que é isso? É cumprimento da palavra de Deus. E quando eu vejo isso, a alma da gente geme de nojo, de tristeza, de saber que Deus fez tudo perfeito. Deus criou tudo certo. Mas hoje as coisas estão assim. A nossa alma, nosso espírito, nós gememos. Então Paulo diz, não é só a natureza que geme, nós também gememos em nós mesmos.
esperando a adoção. É a nossa aquisição para uma nova dimensão de vida. Então, é a gente sair deste tabernáculo que se chama terra, do corpo terráqueo, e a gente viver com Cristo. Então esperamos a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Então nós também gememos. Primeiro gemido, o gemido da criação. O segundo gemido, o gemido da igreja. A igreja geme por ter as primícias do Espírito. Por que a igreja geme? A gente vê agora, nessa época do carnaval aí, irmão, os homens, as pessoas mais uma vez brincando com o nosso Deus. Isso faz a alma da gente entristecer. Isso faz, irmãos, nós que temos as primícias do Espírito, vendo Deus sendo escarneado, açoitado lá por um homem que diz que é Satã, que é o diabo. Nós vemos no carnaval de 2019, um Cristo sendo achincalhado, vituperado numa avenida de carnaval. Ele sendo espancado. E aí, como prova da ira de Deus, veio a pandemia e ceifou milhões de vidas. Nós temos aí a imagem, não temos? O Cristo, sendo espancado, vituperado no carnaval de 2000. Irmão, isso é uma vergonha. Isto é uma vergonha. E está as imagens. Tem outras aí, né? Olha aí, Olha aí, o que se vestiu de Satã, o que vestiu de Satã, e que com aquela lança espetava o Cristo, né? Aquela imagem. Olha aí o que aconteceu com ele. Bateu num caminhão, morreu carbonizado. Se é a ira de Deus. Agora, veja bem, se isso não bastasse, no carnaval agora, terminou aí, olha aí, mais uma vez, estão brincando com Jesus. Mais uma vez, agora no carnaval de 2023, irmão. Olha a pouca vergonha. Carnaval, estão brincando com o Filho de Deus. Irmão, será que você como cristão, a sua alma não geme? Olha aí, gaviões da fiel, blasfemam. Isso é uma blasfêmia. A Bíblia diz que aquele que blasfemar contra o Pai tem perdão. Até contra o Filho tem perdão. Mas contra o Espírito Santo, e quem dá a palavra é o Espírito Santo, não tem perdão. As pessoas estão brincando com Deus, irmão. Isso é uma vergonha. Isso você tem que se chocar. É para chocar vocês hoje. Se a criação geme, Paulo diz que nós também, que temos as primícias do Espírito, nós estamos gemendo. Quando você vê umas imagens dessa aí, irmão, você fica estarrecido. O Cristo que morreu na cruz para nos salvar. O Cristo que subiu ao monte Gólgota, o monte Caveira, e lá ele sacramentou a nossa salvação. Ele morreu por nós para nos salvar, sendo agora escarnecido, desrespeitado, zombado, apanhando do diabo, o mal vencendo o bem. Tem lógica isso, irmão? O mal vencendo o bem, tem lógica? O que é isto? É o gemido da igreja.
se você se sente, até você que gosta de acompanhar o carnaval, às vezes não vai, mas acompanha o carnaval na TV. Você está pecando. Você precisa se converter a Cristo. Você precisa nascer de novo. Você que às vezes até faz parte da igreja, mas nessa época, você pula na gandaia. Você sai da igreja, vai para o carnaval. Precisa ter um encontro com Deus. Aí vem dizer para mim, Rose, que carnaval é uma cultura. Não, isso é uma tradição cultural. O que tem de cultura nisso, irmão? O que tem de cultura nisso? Talvez aí a Sabrina Sato nem sabe o mal que ela está fazendo para si mesma. Talvez ela não saiba. Ela que vestiu de dragão, né? Na dragão da Fiel. E dragão, olha lá Apocalipse 12, 9 para você ver. Quem representa esse dragão? Apocalipse 12 e o verso 9. E foi precipitado o grande dragão. Ela se vestiu de dragão. A antiga serpente. Que chama o quê? Chamada o diabo. E é Satanás. Que enganava todo mundo. Foi precipitado na terra. E os seus anjos. E foram lançados com ele. Está na terra. E tem muitos adeptos aí desse negócio. Não, carnaval é cultura. Que cultura, irmão? Isso não tem cultura. Isso é uma geração que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para a nossa geração. Isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora, veja bem. É o segundo gemido. Primeiro gemido, o gemido da criação. O segundo gemido, o gemido da igreja. O gemido da igreja. A gente geme porque quando você vê o resultado, eu falei que do carnaval de 2019, terminou o carnaval, apareceu a pandemia. Foram milhares. Como prova, nem terminou, nos dias mesmo que eles estavam pulando o carnaval, olha o que aconteceu no litoral norte. Litoral norte. Aqui, eu fui pastor nessa região por 3 vezes. Já está chegando a 70 mortos. Até ontem, 57. Hoje já passou de 65. Está chegando a 70 mortos. Enquanto, preste atenção, enquanto os Estados Unidos choram por um avivamento, Síria e Turquia choram pelos seus mortos, o Brasil pula na alegria do carnaval. Gente, isso é para impactar você. O gemido da igreja. Como é que você não geme sabendo que irmãos teus, sabia lá, irmãos lá, essa região aí, o que tem de crente nessa região de São Sebastião, o que tem de crente, foram ceifados. E tem muitos ainda que nem acharão seus corpos, porque a terra cobriu tudo. Os morros desceram e eles foram vitimados. Gente, será que isso não faz a sua alma entristecer? Será que não há em nós um gemido, como diz a Bíblia, o gemido da criação, mas o gemido da igreja? A igreja verdadeira está gemendo. A igreja verdadeira está gemendo. Quem não soube agora, esses dias atrás, o terremoto ali na Turquia e na Síria, 7,8 graus na escala Richter, 7,8. Gente, se acontecer um terremoto desse aqui no Brasil, meu Deus do céu, aqui nem de 2 na escala Richter tem. Já pensou
7,8 matou milhares de pessoas. Até hoje, eles estão procurando seus mortos, chorando lá. Famílias inteiras perdidas, cidades inteiras foram sucumbidas. E o Brasil na festa do carnaval. O Brasil na festa do carnaval. É para você sair daqui impactado. Primeiro gemido é o gemido da criação. Segundo gemido, o gemido da igreja. E quando eu falo, alguém diz, pastor, mas isso é só na esfera de acontecimentos fenomenais. Não, irmão. Quando você olha hoje para Europa, que já alcançou patamares na sua economia extraordinário, hoje está a média de 7%, 6 a 7%, os seus juros, 7%. Os Estados Unidos, quase 8% de juros. Estados Unidos, hein? País de primeiro mundo. Mais de 7%, quase 8% de juros anual. E aqui no Brasil não é diferente. Nós vemos aí até uma grande rede hoje aí, lojas americanas, parece querendo fechar as portas. Vi falar essa semana até da Magazine Luiza, que também está perigando aí, está enfrentando crise. Já se fala aqui no Mercosul, né? Uma moeda única. Olha onde já se viu. Sabe o que é isso, irmão? É a unificação de levantar um homem só mundialmente. A segunda ordem mundial para governar o mundo. Ou seja, o anticristo está chegando para dominar. O anticristo, a besta, o sinal da besta, 666, já está por aí para ser instalado. Sabe o que é isso? Cumprimento da palavra de Deus. Uma moeda única. No Mercosul, estão falando aí. Entendeu? Não chamaram lá o presidente da Argentina? Vamos criar uma moeda única. Vamos criar uma moeda única. Estão lá assolados em dívida. Está querendo roubar um pouquinho a mais que tem o Brasil. E a coisa está assim. Os ditadores chegaram tudo aí de plantão. Para tomar conta do Brasil. E os homens estão deixando. E vão deixar mesmo. Sabe por quê? Está escrito na palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. Infelizmente, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Eu finalizo. Primeiro gemido, gemido da criação. Segundo gemido, gemido da igreja. Pastor, e o terceiro gemido? O gemido do Espírito. Olha o que diz o verso 26. E da mesma maneira também. Ou seja, da mesma maneira da natureza, ou seja, da criação. Da mesma maneira da igreja, não é diferente o Espírito. Está escrito. E da mesma maneira o Espírito. Agora tem um diferencial. Ele ajuda as nossas fraquezas. Irmão, vamos receber a ajuda do Espírito Santo nessa noite e sairmos daqui mais fortes, mais fortalecidos com esta palavra. O Espírito, ele ajuda as nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Quando eu olho e eu começo a orar por esse mundo, você fica perdido, você não sabe nem como fazer a oração. Senhor, como é que eu vou orar por esse mundo? É para o Senhor dar livramento, é para o Senhor nos tirar daqui. É para o Senhor fazer descer fogo e enxofre e matar os ímpios e pecadores. Você nem sabe como orar, porque o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Parece que nós estamos vivendo dias piores do que os dias de Sodoma e Gomorra. Você sabia que é pior?
Pior. Os dias de hoje é pior do que os dias de Sodoma e Gomorra. Mas o Espírito Santo, ele ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas está escrito ali, mas o Espírito, mas o mesmo Espírito. A Bíblia diz que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Primeiro gemido, gemido da igreja. Ou melhor, primeiro gemido, gemido da criação. Segundo gemido, gemido da igreja. Terceiro gemido, o gemido do Espírito. O Espírito Santo, irmão, está gemendo. É por isso que lá no Apocalipse, está escrito no Apocalipse, o Espírito e a noiva diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem entendimento, diga, vem. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo está gemendo. As coisas estão de mal a pior. Não espere. Eu não quero frustrar a sua fé. Não espere melhora nesse mundo daqui para frente. Tudo está sendo preparado para o governo do anticristo. Tudo. Tudo. Para a ordem mundial. Moeda única, um homem que tentará, e a princípio parece que vai conseguir, segundo o que diz a Bíblia, é a falsa paz, é a besta que subiu do mar, que por um tempo pregará paz e segurança. A Bíblia diz, irmão, que haverá um governo mundial. Não tem por onde você fugir desta realidade. Tudo vai se cumprir. Não se preocupe. Você que está preparado, que está com Cristo, você que está fundamentado, edificado, arraigado na palavra, você sabe que a nossa vida com Deus haverá um final feliz. Mas aqui, irmão, tão breve, esse mundo será destruído. Não se apegue com nada desta vida. Não se apegue. Tire do seu coração essa ganância de enriquecer. Tire do seu coração, mas eu quero viver uma vida regalada, esplêndida, ao meu próprio bel prazer. Tira isso do seu coração. Tira isso. Vida feliz é a vida que está por vir com Cristo na eternidade. Agora aqui, as coisas vão de mal a pior. Governos corruptos, governos esquerdistas, só governos comunistas, que são contra a verdade, vão estabelecer. Você vê que vem gente nesse carnaval do mundo inteiro, vem para o Brasil pular o carnaval. Todo mundo vem pular o carnaval. E os brasileiros, às vezes eu fico pensando, os crentes para se misturar, o que eles estão fazendo? Ora, vamos criar o nosso próprio carnaval. Carnaval gospel. A gente vai pregar o nosso próprio batuque. E a gente vai evangelizar no carnaval. Sai daí, meu irmão. Olha o sufismo do diabo. A igreja fica sem evangelizar o ano inteiro. Aí chega na época do carnaval, diz, nós vamos evangelizar, nós vamos pular diferente para evangelizar. Então a gente vai entrar no meio das avenidas, no meio do povão, e a gente com os nossos batuques, né? A gente vai dando. E pare com isso, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o fim dos tempos. Não evangeliza, não fala de Jesus o ano inteiro, depois vai querer evangelizar no carnaval. Eu fico pensando, já tem bar gospel, já tem bebida gospel, já tem carnaval gospel, eu só não sei se tem inferno gospel. Não sei, mas a coisa está assim, fique em pé.
Diga assim comigo: os 3 gemidos do fim dos tempos. Diga assim: primeiro gemido, o gemido da criação. Segundo gemido, o gemido da igreja. Terceiro gemido, o gemido do Espírito. Olha para cá, essa palavra, ela está se cumprindo. Jesus vem aí, Vera. Aleluia. Jesus vem aí, missionária Rose. Aguente mais um pouquinho. Irmão amado, Jesus vem aí. Não se escandaliza com nada. Se você vê crente saindo do meio da igreja e caindo na gandaia, pulando o carnaval. Crente se curvando diante de Baal. Não se escandalize. Sabe por quê? Esta palavra está se cumprindo. A Bíblia diz assim: quem é santo, seja santificado ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Mas quem é injusto, faça injustiça ainda. As pessoas estão cumprindo esse versículo. Ao invés do profano ser mais santo, ele está profanando mais. Ao invés do crente que conhece a Deus, que conhece a Cristo, buscar o socorro divino, está se desviando dos princípios da palavra. Igreja se misturando com o mundo. Igreja pulando o carnaval. Ah, mas a gente está evangelizando. Está nada. Tem o ano inteiro para evangelizar. Como é que você vai evangelizar num ambiente desse, aonde as pessoas estão escarnecendo do seu Cristo, do seu Deus, do seu Criador? Você tem prazer de ver isso? E você acha que a pessoa, Carlos, lá na orgia do carnaval, bêbados, você vai falar de Jesus para as pessoas assim, elas vão te ouvir? Elas vão parar deixar do que elas estão fazendo pecaminoso, para parar para ouvir alguém pregar? Ô irmão, vai uma outra hora. Seu diabo tentando enganar a igreja. Nós vamos orar, mas antes vamos adorar a Deus com um louvor. Quantos aqui que gostaria, nesses últimos tempos que estamos vivendo, chegar mais perto de Deus? Quantos? Então saia do teu lugar, venha à frente.